Azevedo, e nesta minha apresentação eu irei demonstrar o meu projeto para a disciplina, que é intitulado de Parkinson Care, que é uma pulseira inteligente desenvolvida com a internet das coisas para o monitoramento de pessoas com Parkinson, né, de pacientes com Parkinson. Então, este trabalho em si, ele foi desenvolvido na disciplina de desenvolvimento de aplicações para IoT do programa de pós-graduação em Tecnologia da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O grande objetivo da solução é basicamente utilizar conceitos de internet das coisas para auxiliar o monitoramento de pacientes com a doença de Parkinson, isso através de uma pulseira inteligente, tida enquanto inteligente, que deve ser capaz de detectar tremores, de gerar alertas, bem como também disponibilizar informações em tempo real, tanto para profissionais da área da saúde, como um neurologista, por exemplo, que acompanha o paciente, bem como também para seus familiares e possíveis cuidadores também. Mas em relação também à questão do grande objetivo em si, tendo em vista a minha problemática de tese de doutorado, que é acerca da doença de Parkinson com a utilização de inteligência artificial, também enquanto uma motivação pessoal, já que o meu pai, ele tem a doença de Parkinson e ele vem passando por um tratamento já há alguns anos, né, para fazer sempre a averiguação de como a doença ela está. A qual nível ela está, né, a qual pé ela está. Então, através de um dispositivo como esse, seria possível que os médicos que o acompanham, por exemplo, eles tivessem relatórios em tempo real, isso mediante aos tremores que ele viesse a fazer nas suas mãos, né, na mão em que ele tivesse com a pulseira, que seria, nesse caso, a mão mais ou o braço mais afetado. Em relação à questão do problema, a doença de Parkinson, ela é uma condição neurológica que pode causar tremores involuntários, pode causar rigidez muscular e também dificuldades motoras. Então, um dos principais desafios, eu falo, tendo em vista que o meu pai faz tratamento, então um dos principais desafios enfrentados pelos profissionais da saúde é basicamente que esses sintomas, eles acabam variando muito ao longo do dia. Então, muitas vezes, durante a consulta médica, o paciente ele não apresenta os mesmos sintomas que foram observados em casa. Então, além de não existir um acompanhamento contínuo, nesse caso, do comportamento do paciente entre as consultas. Então, desse modo, as informações que são informações extremamente importantes relacionadas à questão da frequência, bem como a intensidade dos tremores, elas podem ser perdidas no dia a dia e isso dificulta basicamente uma avaliação clínica. Então, e acerca também do acompanhamento da evolução da doença. Então, quanto mais a pessoa treme, os tremores vão aumentando, na verdade, no dia a dia daquela pessoa, isso quer dizer que a doença está avançando, então a doença está progredindo, que não é o interessante. Por muitas vezes esses dados acabam sumindo, porque é o que o paciente fala e não necessariamente o que está de fato documentado. O paciente pode falar que está se sentindo melhor, mas não necessariamente o corpo em si está se sentindo melhor. Pode ser que tenham tremores mais fortes e isso ocasiona a progressão da doença ali em si. Então, o sistema em si, a pulseira inteligente, ela serviria justamente para fazer digamos que esse mapeamento, esse monitoramento dos tremores da doença, da pessoa que tem a doença de Parkinson. A solução em si, que eu acabei já falando um pouquinho sobre, é basicamente para resolvermos esse problema, ou tentarmos ao menos acompanhar a problemática de cada um desses pacientes com Parkinson, é acerca da pulseira inteligente Parkinson Care, que basicamente é baseada em internet das coisas e é uma solução que é capaz de detectar esses movimentos, né, esses tremores, utilizando sensores de movimento, emitindo alertas locais através de LED e buzzer. O LED para que eu consiga ver que a pessoa está tendo um tremor e o buzzer também, para emitir aquele alerta sonoro ali em si. Então, transmitir informações também através da rede Wi-Fi, bem como disponibilizar esses dados em um dashboard, né, para acompanhamento remoto, tanto do próprio paciente, tanto para o próprio paciente, para a equipe médica, bem como as pessoas que estão lidando com aquela pessoa, estão cuidando ou seus próprios familiares. Então, além disso,
O sistema em si, ele permite a geração de relatórios. Eu tenho o meu dashboard, onde eu consigo visualizar tudo em tempo real, e eu também tenho os meus relatórios, ou o meu relatório ali em si, que basicamente pode auxiliar os médicos, os cuidadores da análise, né, do comportamento motor daquele paciente em si. Então, basicamente, o meu paciente, ele vai, enquanto arquitetura, né, ele utiliza a pulseira em si no dia a dia, isso equipado através do sensor MPU 6050. Este sensor ele vai capturar as informações tanto de aceleração como também de rotação dos movimentos do braço do meu paciente, já que em relação à questão dos tremores, o meu paciente ou o paciente, né, ele pode tremer um pouco mais para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, enfim. Veja que eu tenho uma rotatividade no punho ou no braço da pessoa e isso vai fazer, consequentemente, nós vamos conseguir fazer a medição do tremor daquela pessoa, né, em relação à questão da aceleração, bem como da rotação dos movimentos do braço. Então, os dados eles são enviados para a plaquinha ESP32, que vai realizar o processamento das informações, bem como a identificação de possíveis padrões do próprio tremor ali em si. Em seguida, os dados eles vão ser transmitidos via Wi-Fi, utilizando o protocolo MQTT, que é um protocolo de envio de mensagens através da internet, e em tempo real, né? E em seguida, esses dados vão ser transmitidos utilizando o protocolo MQTT, bem como essas informações em si vão ser recebidas por um dashboard, onde vai haver, né, a permissividade, digamos assim, para que o médico ou as pessoas que acompanham aquele paciente, eles consigam receber em tempo real o relatório em específico de possíveis de tremores ou não tremores, em relação à questão também da intensidade dos tremores, enfim, todo um relatório de acompanhamento para aquele ou com aquele paciente. Então, como está aqui no meu slide, é basicamente coletar, transmitir, analisar os dados do movimento, detectando assim os possíveis tremores da pessoa que está utilizando a pulseira, a pessoa que tem a doença de Parkinson. Enquanto equipamentos utilizados para desenvolver esse projeto em si, foram utilizados diversos componentes. Dentre eles, nós temos a plaquinha ESP32, que basicamente ela vai atuar como a unidade de processamento, também de comunicação sem fio, a MPU 6050, que vai ser responsável pela captura desses dados, de aceleração, de rotação, dos movimentos da pessoa. Temos o LED, que basicamente ele vai permitir um alerta visual para o paciente, para o usuário. Temos o buzzer, que vai permitir também o alerta, né, sonoro quando um padrão de tremor ele for detectado. E temos também o protocolo MQTT, que é o que foi utilizado para transmitir os dados ali em tempo real. Por fim, também a questão do dashboard em si, onde basicamente vai servir para que eu consiga, os médicos, enfim, consigam visualizar as informações de acompanhamento remoto daqueles pacientes com a doença de Parkinson. Então, enquanto grande objetivo, integrarmos toda essa parte de hardware e comunicação IoT para fazer o monitoramento de forma contínua de pessoas que estão, de pessoas com a doença de Parkinson, né? Acerca dos seus tremores ali em si e conseguirmos fazer isso em tempo real, termos um resultado em tempo real. Acerca do código desenvolvido, nós vamos ver um pouquinho mais à frente também, mas acerca do código desenvolvido, basicamente foi desenvolvido na plataforma Arduino, utilizando o ESP32. O sistema em si, inicialmente, né, ele realiza uma leitura contínua dos dados fornecido pela MPU 6050. Em seguida, esses dados eles são calculados, né? É calculada a variação desses movimentos observados no eixo nos eixos do acelerômetro. Então, quando essa variação ela ultrapassa um limite que foi previamente definido, que é 2,2, então o sistema ele vai identificar aquilo enquanto um possível tremor. Então, nesse momento, vão ser acionados tanto o LED como o buzzer para emissão dos alertas, né? Tanto o alerta visual
como também o alerta sonoro. Então, aí sim, essas informações, elas estão sendo organizadas, né, elas são organizadas em formato JSON e elas são enviadas através do protocolo MQTT para o dashboard de monitoramento ali em si. Enquanto o dashboard relatório, que acabou que eu já falei bastante sobre, né? Mas esses dados em si, eles são coletados pela pulseira e eles são transmitidos em tempo real para esse dashboard de monitoramento. Então, nesse ambiente em si, é possível que nós consigamos visualizar as informações como intensidade dos movimentos, o histórico de eventos, né? A questão de alerta de tremores detectados, também em relação à distribuição dos episódios, né? Se foi forte, se foi médio, se o tremor foi fraco, enfim. Então, além desse dashboard, o sistema, ele também permite a geração de relatórios e a permissividade desses relatórios, ela contém informações que são extremamente relevantes para o acompanhamento da pessoa com a doença de Parkinson, né? Para esse acompanhamento clínico. Então, esses relatórios, além de a pessoa, além de o usuário conseguir visualizar o relatório em tela, né, no seu dispositivo, ela também pode fazer o download desse relatório com os dados, consequentemente, da pessoa, daquele paciente com Parkinson, e ele vai ver a questão de horários dos episódios, a quantidade de ocorrências e a intensidade também dos movimentos que foram registrados, e isso sempre auxiliando na saúde, os profissionais da área da saúde, na tomada de decisões. Enquanto considerações finais do meu trabalho, basicamente eu consigo concluir que o projeto ele demonstra sim uma aplicação prática de internet das coisas, isso no contexto da saúde, e essa solução desenvolvida, ela permite o monitoramento de forma contínua de pacientes com a doença de Parkinson. Então, isso acaba oferecendo, o dispositivo em si, ele acaba oferecendo um acompanhamento remoto, assim como a disponibilidade, né, a disponibilização das informações relevantes bem tanto para o médico como também para os cuidadores. E além disso, o sistema em si, ele acaba contribuindo para a geração de dados, né, que podem também auxiliar o acompanhamento da evolução da doença naquela pessoa, assim como a melhoria da qualidade de vida daquele paciente em si. Mas, basicamente, em relação à questão do meu projeto em si, ele é um projeto viável, ele é um projeto de baixo custo, tendo em vista o valor dos equipamentos em si, e isso levando em consideração também a questão do benefício em si, tanto para o paciente, que consegue ter aquele acompanhamento em tempo real, como também para os profissionais da saúde, tanto os profissionais da saúde, como também para as pessoas que estão cuidando daquela pessoa, que eles vão conseguir ter em tempo real um relatório que informa se aquela pessoa teve um tremor muito alto, se ela não teve tremores, se o tremor foi baixo ou se o tremor foi relativamente mais fraco. Então, acerca desse auxiliamento, né, desse auxílio, na verdade, no monitoramento contínuo de pacientes com a doença de Parkinson. Nós vamos ver agora, basicamente, o circuito que foi desenvolvido no Walkie, a MPU 6050 sendo movimentada enquanto simulação de pulseira, o LED e o buzzer sendo acionados, o IVMQ, que foi a plataforma que eu utilizei para receber esses dados MQTT, bem como o dashboard que foi criado e também o relatório sendo baixado, né? Onde a gente consegue fazer esse acompanhamento médico ali em si e também enviar aquele relatório para outras pessoas. Deixe-me vir para cá. Vamos lá. Em relação à questão do código em si, basicamente, eu comecei importando as bibliotecas WIRE, que permite a comunicação I2C com o sensor MPU 6050, a biblioteca de Wi-Fi, que conecta o SP32 à internet, a PubSub Client, que vai permitir o envio dos dados pelo meu protocolo MQTT, e também a biblioteca da Adafruit, desculpa, que permite fazer a leitura desses dados do sensor do MPU 6050.
Então, depois, basicamente, o meu código, ele define o Wi-Fi, define o Bruker MQTT e também os tópicos correspondentes. Então, outra coisa, basicamente, esse Bruker aqui é o que eu vou utilizar para conseguir fazer a conexão lá com o meu MQTT WebSocket Client, que é a plataforma que eu estou utilizando para fazer essa distribuição de dados ali em si. Então, em relação à questão dos meus tópicos, eu tenho o tópico de dados, que vai receber a leitura do sensor, e tenho também o tópico de alerta, que vai receber as mensagens sempre que um possível tremor ele for detectado. Em seguida, deixa eu ir aqui para a parte do hardware. Em seguida, basicamente o LED, nós podemos visualizar que ele está no pino 5 e o buzzer no pino 4, e o limite do tremor que foi definido foi de 2,2. Então, esse valor definido, ele serve enquanto referência, né? Quando a variação do movimento, quando ela ultrapassa esse limite várias vezes. Então, o meu sistema, ele vai entender que pode ter havido um tremor. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Basicamente, aqui também, ah, nós vamos ter uma função, que é a função para que nós consigamos conectar o Wi-Fi. Deixa eu baixar mais. Para conectarmos o Wi-Fi, nesse caso, a função conectar o Wi-Fi, ele conecta o ESP32 à minha internet. Temos a função de conectar o MQTT. A função para conectarmos o MQTT, ele basicamente vai conectar o ESP32 ao Bruker MQTT no setup. Lá na minha função correspondente ao setup em si. O sistema ele vai inicializar a comunicação serial, o barramento I2C, o LED, o buzzer, o Wi-Fi, o MQTT e também o sensor MPU 6050. Nós podemos visualizar também nesse código, deixa eu só baixar um pouco. Podemos visualizar também no código, basicamente, que o pino 21 é o meu SDA, aqui. O pino 21 é o meu SDA e também o pino 22 é o meu SCL. Então, basicamente, depois o sensor ele vai conseguir ser configurado dessa maneira, onde a gente vai conseguir obter os resultados correspondentes, tanto à aceleração, ao acelerômetro, né, como também a questão do giroscópio em si, isso na questão do movimento que a pessoa que está utilizando a pulseira ela vai conseguir informar. Acerca do nosso loop, né? Aqui no loop, basicamente, o código ele fica repetindo esse processo de leitura e de envio dos dados. Então, primeiro, ele garante que o meu MQTT ele continue conectado. Ele vai ler o sensor e o acelerômetro ele vai conseguir gerar os valores, né? Os valores são AX, AY e AZ. E o meu giroscópio em si vai detectar os valores enquanto GX, GY e GZ. Então, depois esse código em si, ele calcula a variação desse movimento através do meu float variação, onde basicamente eu vou conseguir comparar a minha leitura atual com a minha leitura anterior. Então, se houver uma mudança brusca nessa variação nessa variação nesses valores, então a variação em si ela vai aumentar. Então, se essa variação ela acaba ultrapassando também o limite, então o contador ele deve aumentar. Mas se o movimento, perdão, ele volta ao normal, então ele deve voltar à contagem zero. Então, o tremor em si, ele só de fato vem a ser detectado quando isso acontece 3 vezes, né? Quando isso acontecer 3 vezes. Então, isso acaba evitando o que nós chamamos de falsos positivos, que não é o que nós queremos apenas dados fidedignos. Então, quando o tremor ele for detectado, então o LED ele deve acender, ah, o buzzer ele deve acender e também o buzzer ele deve emitir um barulho, uma variação sonora. Então depois o meu código ele monta uma mensagem em formato JSON e essa mensagem, essa montagem, né, digamos assim, em formato JSON, ela vai justamente enviar essas informações lá para o meu dashboard no meu tópico MQTT.
E por fim, o sistema ele vai salvar essas minhas leituras atuais, como também as minhas leituras anteriores. Então, na próxima repetição, ele vai conseguir comparar os movimentos, né, ou o movimento novo com o movimento que foi anterior. Então, basicamente, resumindo o meu código, ele foi desenvolvido para realizar a leitura contínua do sensor MPU 6050, utilizando comunicação I2C dos pinos 21 e 22 do meu ESP32. Então, o sistema, basicamente, ele coleta os valores de aceleração e de rotação e também calcula a variação dos meus movimentos, realizando uma comparação desse valor com o limite que já foi definido, né, que eu havia definido anteriormente. Então, quando essa variação ela ultrapassa o limite por três leituras consecutivas, o sistema em si ele deve considerar que houve um possível tremor. Então, nesse caso, o meu LED é acionado, o meu buzzer ele deve emitir um valor ou um alerta, né, ali sonoro correspondente àquela mensagem e ela deve ser enviada ao meu MQTT do meu MQTT para o meu dashboard. Então, esses dados em si, eles são organizados em formato JSON e desses dados vão conter as informações dos pacientes, os valores dos sensores, assim como a variação calculada e o status do tremor do meu paciente. Então, o médico ou o cuidador ou o familiar daquela pessoa, ele pode acompanhar o sistema, essas informações, na verdade, em tempo real, através do painel de monitoramento. Explicando um pouco em relação à questão do meu protótipo, basicamente, ele foi desenvolvido para a solução do Parkinson Care, e esse sistema ele é composto por um ESP32, um sensor MPU 6050 e um LED e um buzzer. Todos esses componentes montados e simulados utilizando a plataforma Wokey. Agora, explicando um pouquinho em relação à questão de cada um desses pontos em si. O meu ESP32, ele funciona como se fosse o cérebro do sistema, então, ele é responsável basicamente tanto por receber os dados da MPU 6050, como processar as informações que foram coletadas, identificar possíveis padrões de tremor, controlar o LED e o buzzer, bem como também fazer o envio dos dados para a internet através da rede Wi-Fi. O MPU 6050, basicamente, ele é um sensor que possui o acelerômetro e o giroscópio também. Então, o acelerômetro, ele mede as acelerações do meu eixo X, Y e Z. O giroscópio, ele mede as rotações dos mesmos eixos e todas essas informações, elas acabam permitindo, né, o monitoramento dos movimentos que foram realizados pelo paciente e também identificar esses possíveis tremores. A minha conexão I2C, que são esses meus fios, basicamente são para comunicar, né? Servem para comunicação MPU 6050, como o ESP32, e foi utilizado enquanto protocolo, foi utilizado, né, o protocolo I2C. Então, os pinos que foram utilizados aqui é o SDA e o SCL. Então, o SDA basicamente ligado ao meu GPI 20 e o SCL ligado ao meu GPI 22. Além disso, foram conectados aqui os pinos de alimentação VCC no volts 3, no 3.3 volts e o GND no Terra. O LEDzinho, ele basicamente funciona somente como um alerta visual. Então, quando o sistema ele detecta um possível tremor, esse LED ele deve ser acionado e, consequentemente, ele deve piscar. O buzzer em si, ele já é um componente auditivo, né? Então ele vai conseguir emitir alertas sempre que um tremor ele for detectado. Então, além desse alerta visual do LED, eu também tenho o alerta sonoro, que é do meu buzzer, né, que vai gerar aquela notificação auditiva. Agora vamos simular um pouco em relação à questão da nossa pulseira inteligente. Deixa eu apertar aqui. Pronto. Sendo executado, todos os componentes foram acionados, o Wi-Fi também foi conectado. Agora vamos lá, nossa plaquinha. Basicamente aqui eu tenho tanto a aceleração do movimento da pessoa, né, no braço, como também a rotação que ele fizer com aquele braço ali em si. Então vamos começar. Vou começar no meu eixo X enquanto aceleração.
Vamos mudar um pouco a rotação. Então, X para cá. Ok, então nós conseguimos ver, basicamente, que durante essa simulação nós podemos alterar os valores de aceleração, bem como de rotação da minha MPU 6050, e esses movimentos, eles representam os movimentos que são realizados pelo braço ou pela mão do meu paciente com a doença de Parkinson. Então, quando a variação dos movimentos ela ultrapassa o limite definido no sistema, aí deve ocorrer essa identificação, vamos dizer assim, do tremor, desse possível tremor. Então, acerca da detecção, nós vimos que quando o tremor ele é detectado, quando ultrapassa a medida que foi inserida, basicamente o LED acende e o buzzer também acaba emitindo aquele valor sonoro. E agora, essa mensagem em si, ela vai ser enviada para o meu servidor MQTT. Deixa eu mostrar aqui, para o meu servidor MQTT. Então, vejam que ah, basicamente, ele está sendo gerado um relatório, ele vai pegar aqui o horário correspondente, tanto dos dados como também do alerta. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Tanto dos dados como também do alerta em si. Então, eu utilizei basicamente aqueles meus dois tópicos, né? O tópico do alerta e o tópico dos dados. Então, sempre que ele encontrar um alerta, ou sempre que ele encontrar um tremor, um possível tremor, ele deve emitir o alerta dizendo que houve um possível tremor da pessoa em si. Caso contrário, ele deve apenas, mediante os movimentos, informar que não houveram tremores. Então, aqui, vamos lá. A minha última a ser detectada foi às 15 horas, a não ser detectada, né, perdão, às 15 horas e 29 minutos e 36 segundos. Vamos executar novamente o nosso projeto. Vamos ver. Deixa eu voltar para cá. Pronto. 13 horas e 30 minutos, né, que é o horário que eu estou agora. Então, basicamente, ele encontrou, emitiu um alerta, dois alertas, né, aqui na verdade, emitiu dois alertas e, consequentemente, fez o monitoramento, continua fazendo o monitoramento correspondente a sempre que a pessoa vai se movimentando ali em si. Então, basicamente, os meus dados eles são enviados utilizando o protocolo MQTT, que é um protocolo leve, muito utilizado em aplicações de internet das coisas e através dele essas informações elas podem ser transmitidas em tempo real para o meu dashboard, né, aplicativos ou sistemas médicos ali em si. Vindo para o meu dashboard, ele já eu já estava fazendo algumas verificações e fui fazendo essas verificações agora durante a gravação do vídeo também. Ele identificou 14 tremores, né? Então, ele vai receber as informações que são enviadas pelo meu ESP32. Então, é possível visualizar aqui a intensidade dos movimentos, a classificação dos tremores, quem é o meu paciente, a variação, o status, o status ali em si, bem como todas as informações correspondentes ao meu paciente. Então, esses dados, eles podem ser acompanhados de forma remota, tanto por médicos como por cuidadores. Mas vamos fazer a verificação do nosso dashboard aqui. Vejam que eu tenho uma variação, né? O meu paciente, ele vinha desde as 3h29, que foi quando eu comecei a fazer os testes, não vinha tendo tremores e acabou tendo dois tremores, porque são elevados a nossa variação em si. Ainda teve um pequeno tremor, outro tremor, que foi o último que nós tivemos às 15 horas e 30 minutos, né? Então, aqui ele passou esse tempo sem tremores, a quantidade de leituras foram 100 leituras, sem tremores, tremores fortes, 11, tremores médios, dois tremores médios e apenas um tremor também, mas foi um tremor fraco. Aqui no meu relatório em si, nós conseguimos visualizar o total de leituras, que nesse caso nós vamos juntar tanto se ele teve ou não teve tremor, então foram 114 leituras, a maior variação registrada foi de 49
0,03 e a última intensidade foi que ele não teve tremor. Mas eu preferi colocar aqui no nosso relatório para que ficasse de fato mais transparente para quem fosse visualizar. Então aqui é todo o relatório completo. Vamos fazer a verificação novamente. Eu vou fazer a simulação de novo para que nós consigamos ver esses valores sendo alterados aqui. Vejam que quando eu mudei para cá, basicamente o que foi que ele fez? Ele, deixa eu botar assim para ficar melhor. Basicamente o que ele fez? Ele fica fazendo a leitura real, né? A leitura direta acerca da pessoa com Parkinson. Aqui, de acordo com a nossa conexão, eu estou conectada, né? Mas até o momento a pessoa não obteve nenhum tremor. Mas vamos aqui, ele vai se movimentar agora. Olha, apareceu ali para mim. Não sei se deu para ver que a pessoa estava com tremor no status. Vamos verificar novamente. Status tremor, intensidade forte. Intensidade forte. Vamos modificar isso aqui. Pronto. Ele conseguiu identificar agora, basicamente, a pessoa está no status normal, mas ele conseguiu agora verificar que a pessoa está sem tremores no momento e ela obteve 23 tremores. Vamos movimentar. Variação está subindo. Variação subindo. Não tremeu mais. Ok, teve um forte tremor. Então, aqui que nós podemos verificar, basicamente. eh, o paciente ele teve 26 tremores, deixa eu só mostrar aqui, né, também agora, foi às 13 horas e 35 minutos, vejam que o meu relatório está sendo atualizado em tempo real, dos últimos que a pessoa não teve tremores, foram tremores mais fortes, até o momento ele aparentemente não teve nenhum tremor fraco, ele teve tremores de fato forte, desculpa, né, aqui, um tremor médio, só não teve tremores fracos, né? Ele teve tremores fortes e tremores médios aqui em si, mas passou a maior quantidade do tempo sem tremores. Então, ele teve 26 tremores, basicamente, o total de leituras foram 207, foram 207 totais de leitura. Podemos visualizar então que o dashboard ele está funcionando, o sistema também está funcionando, estamos conseguindo passar informações daquele ambiente para esse. Outra coisa também, o meu MQTT, eu coloquei aqui como status do sistema, né, conectado, mas caso aconteça de a conexão com a rede cair, a pessoa pode simplesmente clicar em reconectar, que ele vai conseguir reconectar. Mas sempre que ele iniciar a aplicação, a detecção ela já deve começar ali de forma automática. Então, só para que nós consigamos visualizar aqui também, do meu último paciente, né, que foi às 15 horas e 35 minutos, que foi o último que eu acabei mostrando ali em si. Mas vamos lá. Aqui o meu usuário, ele também pode baixar um relatório CSV e também salvar e imprimir o relatório. Clicando em salvar e imprimir o relatório como PDF, ele vai conseguir encontrar algo mais colorido, vamos dizer assim. Então, basicamente, ele vai conseguir ver a questão da variação do movimento, ele vai conseguir ver também o, o, tanto a questão da quantidade de leituras, né, como a classificação dos tremores, bem como o relatório em si, né, a finalização do relatório em si. O meu cliente, né, a pessoa, o usuário, ele vai conseguir basicamente também fazer um download em CSV do relatório em si, de forma detalhada da pessoa, né, além de fazer o download da página em PDF, do relatório em PDF. Mas aqui, clicando em baixar relatório CSV, nós vamos conseguir visualizar o relatório em si
correspondente àquele paciente, de todos os itens, né, daquele momento que ele teve, em relação à questão tanto se teve tremor ou se não teve tremor. Vejam que o último horário, né, que havia sido especificado, tinha sido às 15, perdão, e 35. Então, esse tipo de arquivo eu fiz questão de disponibilizar aqui dessa forma, tendo em vista que pode ser disponibilizado para pesquisadores que estão pesquisando de fato acerca da doença de Parkinson, que necessitam de dados, e são dados que de fato são difíceis de serem encontrados. Aqui eu já disponibilizo de forma organizada, tá? As pessoas que necessitarem fazer essa averiguação, elas vão conseguir obter esses dados em CSV extremamente organizados. Algo também que é bastante importante aqui no meu sistema em relação também à questão do código em si. Então, eu criei uma página HTML, uma página HTML simples, apenas de fato, visualização, e bem como eu também criei o meu código em JavaScript. Então, basicamente, no meu código aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma parte essa parte que é definida, né, enquanto tópicos do meu MQTT, que é utilizado na comunicação em si. Então, esse tópico de dados, ele recebe as informações enviadas pelo ESP32, enquanto o meu tópico alerta, ele recebe os alertas, né, que foram utilizados, alertas para notificação, quando um possível tremor ele acaba sendo detectado. Eu tenho basicamente algumas variáveis que vão armazenar as informações recebidas pelo meu sistema, então elas são utilizadas para contabilizar os eventos, armazenar os históricos de leitura e também fazer a identificação da maior variação de registros durante o monitoramento em si. Também tem uma parte do código acerca do controle de intensidade. Então, essa estrutura ela é utilizada basicamente para que eu consiga contabilizar, né? Quantas leituras foram classificadas, com ou sem tremor, se o tremor foi fraco, médio, forte, aqui em si. Eu tenho também um gráfico. Nesse meu gráfico, basicamente, eu apresento em tempo real a variação dos movimentos capturados pelo sensor MPU 6050 e a cada nova leitura é enviado pelo meu ESP32 em um novo ponto que é adicionado ao meu gráfico aqui em si. Acerca do gráfico de intensidade, deixa eu achar. Acerca do meu gráfico de intensidade, ele apresenta a distribuição dos tremores detectados. Então, ele permite visualizar quantas ocorrências foram classificadas como média, fracas ou forte. Enquanto classificação das intensidades aqui em si, basicamente eu tenho uma função que vai receber a variação que foi calculada pelo meu ESP32 e vai classificar o evento em 4 categorias, né? Que é sem tremor, tremor fraco, tremor médio ou tremor forte. Enquanto a minha conexão MQTT, basicamente essa função ela vai estabelecer a conexão do dashboard como broker MQTT, do Hive MQ. Então, após a conexão ali em si, o meu dashboard ele passa a receber automaticamente as mensagens enviadas pelo meu ESP32. Eu tenho também as minhas assinaturas dos tópicos, né, aqui em si, dos tópicos de dados, dos meus tópicos de dados. Então, o dashboard, ele se inscreve nos tópicos MQTT para receber os dados dos pacientes e também os alertas de tremores em tempo real, bem como a recepção das minhas mensagens. Então, sempre que uma nova mensagem ela é recebida, então ela é convertida para o meu formato JSON e ela deve ser enviada para a função responsável por atualizar a minha interface em si. A atualização do meu dashboard, né, que ele vai acontecendo sempre em tempo real, então ela é a principal função. Basicamente, ela recebe os dados que foram enviados pelo meu ESP32, atualiza todos os componentes, e atualiza, né, na verdade, todos os componentes visuais da minha aplicação. Temos também a atualização dos meus cards. Na atualização dos meus cards, basicamente, os valores que são exibidos
na minha tela, como paciente, variação, intensidade, quantidade de eventos, eles são atualizados automaticamente conforme as novas leituras elas vão chegando. Em relação à questão dessa detecção de tremor, né, aqui a detecção de tremor, então quando o meu ESP32 ele informa que houve um tremor, o sistema ele altera o status do paciente e deve contabilizar o evento para fins estatísticos clínicos, né? A atualização do meu gráfico, nós temos aqui o gráfico.update. No gráfico.update. Então, após cada leitura, os meus gráficos eles são atualizados de forma automática e isso para refletir, né, digamos assim, a condição atual do meu paciente. Em relação à questão do histórico de leituras, em relação à questão do meu histórico de leituras, todas as leituras elas são recebidas, elas são armazenadas em uma tabela de histórico contendo data, hora, aceleração, rotação, variação e também intensidade do tremor. Acerca do meu relatório médico, deixar aqui. Acerca da geração do meu relatório médico aqui em si, basicamente é uma função que vai gerar automaticamente um relatório em formato CSV e esse relatório deve conter todas as leituras durante o monitoramento. Então, esse relatório ele pode ser utilizado pelo profissional da saúde e também por outras pessoas, né, claro, para análises posteriores. Temos a nossa conexão automática, né? Então, quando o meu dashboard ele é aberto, a conexão MQT, MQTT, ela é realizada automaticamente e isso permitindo que o médico acompanhe os dados sem a necessidade de realizar nenhuma configuração manual. Então, resumindo aqui, basicamente o meu código JavaScript ele vem a ser o responsável por conectar o meu dashboard ao broker MQTT, a receber os dados enviados pelo meu ESP32, classificar a intensidade dos tremores, atualizar os gráficos, identificar também, né, em tempo real, os tremores, bem como gerar relatórios médicos para acompanhamento do paciente. Então, dessa forma, ele vai transformar os dados coletados pela pulseira em informações úteis para tanto os médicos como também cuidadores. Então, esse foi o meu trabalho. Espero que eu tenha conseguido suprir as necessidades da disciplina.